Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 15 de janeiro. Hoje é quarta-feira, nós estamos na primeira semana do tempo comum, esse tempo em que somos convidados a contemplar as palavras, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda palavra, toda ação do Senhor são atos salvíficos. Ele vem então para nos salvar, para nos resgatar. Por isso, precisamos estar com o coração disponível, aberto, para acolher aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos transmitir por seu amor, por suas ações e por sua palavra. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje também a liturgia nos apresenta um trecho da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18. Vamos ouvir. Leitura da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois, tendo ele próprio sofrido, ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o autor da carta aos Hebreus
que nós acabamos de ouvir, ele vai aprofundando o significado, então, deste amor misericordioso de Deus para conosco, da solidariedade de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Se o pecado nos torna solidários de Adão, nesta concupiscência da carne, o próprio Deus vivo e verdadeiro veio ao nosso encontro para que no seu amor misericordioso se tornasse solidário conosco, com cada um de nós. Assim, amados irmãos e irmãs, o autor ele vai aprofundando esta realidade da misericórdia divina. Jesus assume plenamente a realidade humana, marcada pela fragilidade e pela morte por causa do pecado, embora não tenha Jesus, nosso Senhor, conhecido o pecado. Jesus tomou sobre si as consequências do pecado. Assim, libertou a humanidade sujeita ao domínio do demônio, artífice do pecado e da morte, não a partir de fora dela ou do alto, mas a partir de dentro, uma libertação que ele assume na sua condição de vida. Então o Senhor encarna, vem ao nosso encontro, assume a nossa natureza, ele é verdadeiramente homem e Deus, então ele quer viver esta realidade de dentro, vivendo conosco, a libertação que não se dá de forma imposta. Ele vem para assumir. Então vai dizer Santo Irineu de Lyon, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então o Senhor assume a nossa condição, exceto o pecado. O Filho, pelo contrário, tornou-se participante da nossa condição, para que pudéssemos participar da sua. Bom samaritano, inclinou-se sobre quem precisava de seus cuidados, não os anjos, mas nós que somos a raça de Abraão. Então o autor coloca essa realidade de raça de Abraão, lembrando da promessa de Deus sobre os descendentes de Abraão, o pai de todas as nações, que teria uma nação numerosa. Por que não traz aqui o sentido de Adão, o nosso primeiro pai, Adão que vem da terra? Não, ele vai trazer então esse povo que vive a aliança com Deus e que quer viver esse caminho de aliança com Deus. Então, esse novo povo de Deus, isto é, todos quantos peregrinam na fé por este vale de lágrimas. Então, todos esses peregrinos que são capazes de escutar a voz do Senhor e se colocarem a caminho, sai de tua terra. Então, sair dessa comodidade e procurar seguir o Senhor. Uma vez que essa semelhança com Cristo conosco nos resgata do pecado, ele cumpre perfeitamente a função sacerdotal, que é a de oferecer o sacrifício, de estar ali como sumo e eterno sacerdote, o verdadeiro sacerdote misericordioso para conosco, nós, homens e mulheres, de quem conhece e experimenta pessoalmente o sofrimento. E fiel às coisas que se referem a Deus, porque foi enviado pelo Pai para a nossa salvação. Então o Senhor veio. Então a primeira carta hoje, então a primeira leitura que a liturgia nos oferece, nos traz essa realidade, amados irmãos e irmãs, de um Deus que, assumindo a nossa condição humana, a nossa natureza, veio para nos resgatar, nos redimir. Por isso o salmista nos convida a dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele se lembra da aliança que fez com o seu povo, com cada um de nós. Deus é fiel, verdadeiramente fiel. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho nos coloca diante da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta vida pública, ela é, sobretudo aqui, nessa pequena perícope, esse pequeno trecho do Evangelho de São Marcos, mostra que a vida, nós estamos diante de um dia com o Senhor. É uma vida muito, poderíamos dizer,
muito bem aproveitada, bem ocupada, ele tem vários compromissos durante o dia. Então, é extremamente ocupada a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Senhor não se deixa levar por essa realidade. Ele é capaz de dar atenção, de se ocupar, né, de estar atento às pessoas concretas que se encontram com ele. Para o Senhor, cada pessoa é única. Nós somos únicos. É o que vemos no primeiro milagre, depois que nosso Senhor Jesus Cristo realiza o exorcismo. Rompendo com o estilo dos rabinos, na sua relação com as mulheres, o Senhor se aproxima da sogra de Pedro, de São Pedro. Toma-a pela mão, cura-a e, maior novidade ainda, deixa-se servir por ela. Então, ele deixa que ela possa servir. A misericórdia, amados irmãos e irmãs, ela é capaz de realizar, né, uma mudança concreta em todas as realidades. Ela inverte todos os parâmetros das relações sociais, sem nenhum tipo, né, de dificuldade, porque está não mais ali empregado a realidade de que somente, né, o Senhor é o Senhor da vida, mas todos somos convidados a exercer este amor. Ao aproximar-se da sogra de Pedro, levanta-a, toma-a pela mão e com ternura diz, desse gesto, Jesus restaura a saúde, mas também a capacidade de servir, isso é, a capacidade do amor humano. Então, quem serve, ama. A capacidade de amar, com humildade. A notícia se espalha e Jesus vê sobrecarregado de trabalho. Concluído o repouso sabático, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, rodeado de uma grande multidão que está ali repleta de carência. A misericórdia chega a todos, como braço de rio da graça de Deus, suscitando assim então um novo tempo na vida das pessoas. Jesus não se deixa levar pelo entusiasmo do povo, mas refugia-se no deserto para se encontrar a sós com o Pai. Isto é, orar. Isto é, beber também ele no rio da graça do Pai, para poder derramar sobre todos. Então, a oração, esta realidade da oração do Senhor, solitária e prolongada, é o segredo que anima o seu ministério, porque o mantém em relação com o Pai e na filiação de seu projeto. Saiu do seio do Pai para manifestar o seu rosto aos homens. Por isso continua a sua peregrinação no meio de nós, alargando os confins do reino e vencendo as forças do mal. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dar o exemplo para que nós possamos vivê-lo cotidianamente em nossa vida. Então, o amor, servir é amar. Amar é servir. E é um amor humilde, porque é capaz de fazer com que nós desçamos do nosso orgulho e possamos nos colocar a favor de nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a viver esse movimento e que esta ação não seja uma ação isolada, mas que possa ser realmente o fruto de nossa oração. O Senhor é por excelência orante. Que o Senhor nos ajude a vivermos na fidelidade do amor e da oração, para que também estejamos em comunhão constante com Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.